Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque mais uma vez Tu nos concede a Tua palavra. Tu nos abençoas com a Tua verdade. Dá-nos entendimento sobre ela, Pai, para que ela seja um agente transformador em nós, para vivermos sempre de acordo com o Teu Evangelho, porque queremos nos manter firmes no Teu caminho. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Uma das coisas que todos nós fazemos, ou a grande parte, né, é estar sempre vendo os noticiários. Quais são as notícias, quais são as informações, não é? Porque a imprensa está sempre repleta de informações, de notícias, né, dos vários acontecimentos, tanto do passado, quanto do presente e quanto do futuro. Essa noite, ou ontem, à tardinha, caiu um avião na Coreia do Sul, matou 177 pessoas. Já temos a notícia do presente na hora, sabendo até de detalhes, né? Então, as notícias que nós temos através dos órgãos de comunicação, elas são instantâneas. E também nós temos as notícias do futuro. Por exemplo, já estamos falando sobre eleições em 2026. Outro dia vi uma matéria que agora em 2025 vai ser inaugurada uma estrada que liga Porto Alegre a Gramado, uma nova estrada. Ou seja, temos então as notícias do passado, do presente e do futuro, né? Que narra tudo que é tipo de informação, de guerras, conflitos, as catástrofes, as nossas enchentes aqui, fala sobre economia, ciência, fala sobre política, sobre a violência, enfim. Todos os aspectos humanos, a imprensa sempre, ela nos traz as informações. Mas vejam, é incrível, é algo assim que nós não podemos entender, é que nunca se abordam os fatos mais importantes para o homem, para a humanidade, né? Tanto no seu passado quanto no seu futuro. A imprensa se omite totalmente. Aí vem uma pergunta. Paulo nos fala muito para nós olharmos para o futuro. E qual é o fato mais importante para cada um e para a humanidade, para o futuro, olhando para o futuro? Qual é o fato mais importante? Temos várias respostas. Por exemplo, para uns é o casamento, né? Está programando casar. Outros, comprar uma casa nova, conseguir comprar uma casa, né? Outros, arrumar um emprego, ou melhorar de emprego. Enfim, outros é fazer uma viagem, fazem economias. O evento futuro é aquela viagem maravilhosa, né? Estão programando. Outros, o evento futuro é ganhar na loteria. Agora temos, dia 31, a mega da virada, com milhões, né, de milhões de pessoas também estão apostando alto. Então, o sonho, o objetivo dessas pessoas para o futuro é a ganhar na loteria, né? Mas vejam, meus queridos, para nós, crentes em Jesus Cristo, independente do que quer, independente do que pensa o mundo, do que pensam os ímpios, independente do que eles querem, a essência da nossa fé nos gera a certeza de que no futuro, o dia mais significativo que nós teremos será o dia da volta de Jesus Cristo. Esse é o dia mais importante que nós vamos ter. E no dia da sua volta, Ele vai nos levar para o seu reino celestial. Não há data mais importante do que essa para nós. E é essa convicção que nos dá a base sólida para nós continuarmos na fé no caminho de Deus.
Olha o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo diz assim, ó: o Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No 17 ele diz: depois, os que estiverem vivos e com Cristo no coração serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Primeiro, então, vão ressuscitar aqueles que estão mortos, e em Cristo serão arrebatados para as nuvens. Depois, serão levados aqueles que estiverem vivos naquele momento, né? Para encontrar o Senhor nos ares, e assim estarão com o Senhor para sempre. Então, Paulo está dizendo: olha, Jesus vai voltar e vai levar os seus, não é? Por isso que a nossa reflexão hoje, reflexão importantíssima, é: Jesus voltará, a volta de Jesus. E por quê que é importante para nós? Porque essas duas questões do momento de Cristo são as expressões máximas, tanto a sua primeira vinda quanto a sua segunda vinda, são as expressões máximas da humanidade. Queira o mundo ou não, não há momento mais significativo. Porque na primeira vez, Jesus veio e ele fez promessa. Ele prometeu a salvação e prometeu a condenação. E nessa segunda vez, ele vai vir para cumprir a sua promessa. Esse é o objetivo da sua segunda vida, cumprir a sua promessa, né? Por isso, a importância de nós refletirmos sobre esse dia, que certamente chegará. Queira o homem ou não queira o homem ou não, não adianta. Goste o homem ou não, ignore o homem ou não, esse dia vai chegar, porque não depende da opinião ou do querer do homem. E vai chegar o dia do juízo final. E nesse dia será decidido o futuro de cada um de nós, de cada homem. O livro que trata sobre a volta de Cristo é muito profundo. O livro é o Apocalipse, o livro das revelações, né? Mas também Pedro, ele aborda com muita propriedade esse dia, chamando o dia do Senhor. Pedro chama o dia do Senhor. E aí Pedro, ele nos mostra os terríveis acontecimentos que virão, que ocorrerão. Mas ele mostra também como nós devemos proceder para aguardar esse dia final que está se aproximando. Como devemos proceder? Por isso Pedro nos mostra qual deve ser a nossa relação com Deus, porque nós estamos diante de um quadro terrível que se aproxima, que será glorioso para alguns, mas também será penoso, será catastrófico para outros, né? Será desesperador para outros. Por quê? O dia do juízo final vai ser o dia de prestação de contas de cada um. Cada um de nós vai se prestar contas. Mas será também o dia da vitória do bem contra o mal. O dia em que o nosso inimigo maior vai ser derrotado definitivamente. Por isso eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias em 2 Pedro, abram suas Bíblias em 2 Pedro, que é o texto que nós vamos refletir hoje. 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos examinar os versículos de 1 ao 18. Porém, nós vamos, às vezes, alternar. Nós vamos passar um versículo que está mais adiante para frente, para conduzir a nossa reflexão. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 18. No versículo 1 diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Ele já tinha escrito a primeira, né? Então, escrevo-vos a segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. O vosso ânimo sincero. Marquem essa palavra ânimo, tá? Pedro aqui nos conclama
a ouvir a palavra de Deus com exaustão, exortando com exaustão, quantas vezes for necessário, para que sejamos esclarecidos dos assuntos que nos relacionam com Deus. Devemos meditar quantas vezes forem necessárias, repetidas vezes, para que haja entendimento. Muitas vezes lemos uma passagem na Bíblia e não entendemos, e seguimos adiante. Por isso temos que ler, meditar, repetir, voltar, buscar se informar sobre o que se trata aquele assunto, não é? E é isso que a igreja faz, é isso que nós fazemos aqui, é isso que a igreja faz. Fala com repetição da mensagem, para que ela se fixe em nós, pela insistência, né? Pedro diz que a palavra desperta o nosso ânimo, quando ele diz ali, ó, o vosso ânimo sincero, e desperta o nosso ânimo, por quê? Por que a palavra desperta o nosso ânimo? Porque é na palavra que é a palavra que contém as promessas de Deus, as promessas de Jesus, é na palavra. Por isso é que desperta o nosso ânimo. Maravilha! Por isso é que diante das dificuldades, nós vamos na palavra e nós adquirimos o nosso ânimo, né? A nossa vida, ela é cheia de tribulações, cheia de dificuldades, angústias. Mas lembro que o próprio Jesus disse, né, que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. Por que Jesus disse, tendes bom ânimo? Porque eu estou com vocês, estarei presente com vocês. É na palavra de Jesus que está a sua promessa, e que nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos, nós estamos com Jesus, nessas lutas diárias. Por isso é que ele diz, tendes bom ânimo, não desanime. No versículo 2, está assim, ó, Pedro está dizendo, para que vos recordeis das palavras que foram primeiramente ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do nosso Senhor e Salvador. Pedro aqui está dizendo que a segunda vinda de Jesus, a profecia da segunda vinda de Jesus, ela não é nova, muito pelo contrário, ela é muito antiga, porque no Antigo Testamento, os profetas se relacionavam com Deus, e eles já diziam isso, eles falavam diretamente com Deus, e eles recebiam essa mensagem, que está lá, sobre a segunda vinda de Cristo ao mundo, né? Aliás, o Antigo Testamento fala mais da segunda vinda do que da primeira, e no Novo Testamento, praticamente quase todos os livros, é a verdade que vem sempre à tona, é a volta de Jesus. Mostram sempre essa verdade, né? É por isso que Pedro pede para não esquecermos das palavras de Deus, das palavras dos profetas do Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento. Para quê? Para mantermos na nossa mente vivas a palavra, para nos atermos ao foco principal, que é a vida eterna. Esse é o foco principal de todo cristão. E ele está dizendo aqui para nós não desperdiçarmos o nosso tempo com futilidades, que não tem proveito algum, com assuntos banais, que não edificam a nossa vida. E é por isso que nós precisamos ler com atenção, meditar, estudar, repetir quantas vezes for necessário para entender e manter no coração os ensinamentos do Evangelho. Entender e principalmente manter no coração. Por isso, meus queridos, cuide que a sua vida não seja afetada pelas coisas do mundo e pelas distrações desse mundo. Cuide para que essas coisas do mundo possam lhe desviar, não lhe desviem do seu caminho
e não tome o lugar da palavra de Deus. Que as coisas do mundo não obscureçam sua relação para com Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. No versículo 3, ele continua e diz assim, ó: antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombadores, andando segundo as suas próprias paixões. Isso a gente vê todo dia, né? O que nós temos aqui, a mensagem, essa mensagem aqui, ela desagrada aos ímpios. Os ímpios não gostam dela. Lembra quando Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres? É isso que Pedro também está dizendo aqui. E hoje brotam igrejas, brotam assim, surgem diariamente falsos mestres, né? Pregando uma palavra totalmente contrária à verdade de Deus, né? Doutrinas cheias de heresias, e suas vidas particulares, pessoais, são pecaminosas. Vemos diariamente isso nas notícias, né? E o que nós vemos? Nós vemos que cada vez mais os incrédulos, os descrentes, eles debocham, eles não aceitam, eles zombam das profecias, chegando inclusive a perseguir aqueles que creem em Cristo. As perseguições estão aí. Se isso já acontecia na época de Pedro, como ele está dizendo aqui, imaginem hoje, em que nós vemos as pessoas vivendo atrelados a seus atos pecaminosos, às suas paixões mundanas, cada vez mais. No versículo 4, Pedro diz assim, ó: eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ou seja, o que os ímpios estão dizendo aqui? Paulo está dizendo que os ímpios dizem que se nada aconteceu desde a criação do mundo, então não vai mais acontecer mais nada, não é agora que vai acontecer, não é? Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que os ímpios, eles não apenas rejeitam a verdade, mas eles se esforçam, se esmeram para destruir a verdade, para destruir a verdade de Deus. Esses falsos mestres, com as suas heresias, eles buscam desacreditar a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo. Eles dizem: olha, isso é invenção, não existe. Trata-se de uma promessa vazia, sem fundamento, não há comprovação de que ele vai voltar. Realmente, não há comprovação para eles, né? E com isso, eles colocam nas pessoas dúvidas. Colocam dúvidas quanto à veracidade e à credibilidade da palavra de Deus, afirmando que ela não é digna de confiança. Nós temos passagens que mostram isso. Lembram, por exemplo, Noé? Debochavam de Noé, ridicularizavam Noé. Com Jesus foi a mesma coisa, não acreditavam, pagou caro, né? Eles não só desacreditam, como eles desmotivam os outros a acreditarem. No versículo 5 está assim: eles voluntariamente ignoram isso, os ímpios, né? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, desde a época dos profetas, né, existiram os céus e a terra, que foi criada da água e no meio da água subsiste. Bom, um parênteses aqui. Devemos nos lembrar que a terra, 2/3 dela é constituída de água. Tá? 75% é de água, 25% de terra. Então é o que Pedro está dizendo aqui, ó. Foi criada da água e no meio da água subsiste. Vivemos no meio da água, né? No versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio.
E quando Pedro fala aqui, pela palavra, né, que ele diz que foram criados os céus e a terra, o que Pedro está confirmando? O poder de Deus. Pedro está confirmando o poder de Deus, ou seja, vejam, e assim como Deus criou os céus e a terra, Ele também pode destruir o céu e a terra. Quem cria pode destruir, como Ele já fez no dilúvio. Mas o homem ímpio, ele fecha a sua mente. Ele não vê a própria catástrofe histórica que ocorreu. Existe, inclusive, indícios históricos, científicos, né? Um fato real que ocorreu. E naquele momento, o mundo foi julgado. O mundo foi julgado através de Noé, porque Noé era um homem temente a Deus, e a humanidade em volta não era. E da mesma forma que a verdade foi rejeitada na época de Noé, ela está sendo rejeitada agora também pelos ímpios. E isso, como ocorreu com Noé, levará também o mundo a uma nova destruição. Novamente. Né? E por que os incrédulos não aceitam a palavra de Deus? Por que eles rejeitam? Porque eles não querem mudar de vida. Eles não querem mudar de conduta. E por isso criam filosofias, criam doutrinas que se adaptam às suas escolhas. É isso que eles fazem. Né? Aos seus interesses pessoais. Eles estabelecem as suas próprias verdades. Outro dia, algum tempo atrás, eu vi uma figura pública, nossa, notória, dizendo que a democracia é relativa. É relativa. O que é bom para ti não é bom para mim. É isso que o mundo quer. Ter liberdade das suas ações, das suas atitudes. Não é? Porque os ímpios querem permanecer mergulhados nos seus pecados. E por isso eles afirmam que Jesus não voltará, que não haverá juízo. Porque se não fosse assim, se fosse o caso contrário, eles teriam que mudar de vida. Mas eles não querem, então eles rejeitam. E quando Pedro fala lá, eles voluntariamente ignoram isso, lá no versículo 5, Pedro está mostrando que essa ignorância dele, que o ignorar deles é proposital. Né? Eles voluntariamente, eles sabem, eles voluntariamente é proposital. Ou seja, é uma questão de moral. É uma questão de caráter. Eles sabem, mas não querem admitir. Não é? No versículo 7, está assim, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Aqui começa, então, aqui começa a aparecer a verdade. Aqui a lenha começa a pegar. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Lembram que, na época de Noé, Jesus prometeu que não destruiria mais pela água. Mas ele só falou isso, ele não falou de outra maneira, ele deixou a possibilidade. Agora vai ser pelo fogo. Então o que nós estamos vendo aqui é que Deus construiu esse mundo maravilhoso, complexo, os céus, a terra e tudo que existe, tudo que neles há, de uma forma fácil. Mas também, de uma forma fácil, ele vai destruir, conforme a sua palavra. E essa decisão, Deus já tomou há muito tempo, já está tomada, isso já está previsto nele lá, está previsto, tanto prova que consta aqui publicamente, né? A destruição do mundo pelo fogo. E o homem, com perplexidade, com medo, ele vai assistir de uma forma impotente a destruição e a desolação que um dia virá. Pode ter certeza. E Pedro está nos dizendo aqui que a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela é poderosa, e que ela vai se cumprir, e que ela é eterna.
Pode o homem ignorá-la, pode o homem rejeitá-la, pode o homem até tentar destruí-la, mas a palavra de Deus vai seguir firme em frente, indestrutível, para a eternidade. Lá em Gênesis 9:11, depois do dilúvio, eu já falei antes, Deus prometeu que não destruiria mais a terra, mais nada, pela água, né? Mas agora passou a ser pelo fogo. E a destruição pelo dilúvio foi um castigo pela desobediência do homem, um castigo pela desobediência, né? Pela maldade. E o que aconteceu depois? Sodoma e Gomorra, também cidades foram destruídas, não só pela maldade, né? Pela desobediência, mas pela perversidade, a devassidão da carne, a promiscuidade, as relações impuras. Deus destruiu não mais pela água, mas pelo fogo, E agora, por causa de todas essas desobediências, de todas essas maldades, de todas essas relações impuras, a terra também será destruída. E Pedro nos mostra que essa destruição também será pelo fogo, um intenso calor, e que naquele dia haverá então o juízo final para a aniquilação, para o extermínio dos ímpios. E aí surgirá um novo céu, uma nova terra, limpa, sem contaminação do pecado, para onde os justos irão, para onde irão os puros de coração. Vamos agora lá para o versículo 10 e 12, que diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só, né? No 12, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, a volta de Cristo será de uma forma visível, todos vão ver, mas porém, repentina, sem aviso, de forma inesperada, como diz aqui, como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai assaltar, é de forma inesperada. E isso vai causar muito terror, muito medo. Nós não temos como imaginar o cenário de horror que vai ocorrer pela destruição que virá. A humanidade vai ficar atônita, aterrorizada, sem saber o que fazer, sem reação alguma. Por quê? Porque a mente humana não vai conseguir entender nada, porque será algo muito assustador. O próprio Jesus, quando questionado sobre o fim dos tempos, lá em Mateus 24, 21, olha o que Jesus disse: será o tempo da grande tribulação, porque haverá aflição, sofrimento e calamidades sem precedente, como nunca ocorreu, e como nunca ocorrerá depois. Jesus disse: será o tempo de grande tribulação, como vocês nunca viram. Não vai haver fogo numa floresta, numa cidade, não vai haver fogo no rio, no mar, mas o mundo todo vai queimar, todo mundo queimará, todo mundo arderá. Tudo que estiver na terra e ao seu redor será queimado. E eu lamento ter que dizer: a tua casa, o teu apartamento vai ser queimado. A tua bicicleta, ou a moto, o teu carro, tudo isso vai ser fundido. Tudo isso vai virar vai derreter. Até o céu que Pedro fala, que vai ser também atingido, não é o céu aonde Deus está. Não, não é esse céu onde Deus habita. Mas fala da atmosfera que está em volta da terra, que cerca o mundo. É onde estão as aves, onde estão os planetas,
Esse é o céu, é aquele espaço entre a morada de Deus e a terra. Nós temos a terra, nós temos um espaço e depois vem o céu onde habita Deus. É esse espaço que também vai ser destruído. E a destruição vai ser de tal magnitude que vai produzir grande ruído, como ele diz. Grande ruído, grande alarido. Ou vai ser que nem Sodoma e Gomorra, onde virão bolas de fogo do céu. É uma possibilidade. Ou outra. Explodirão de dentro da terra, que nem vulcões, jogando aquele material incandescente no mundo todo. Em todos os lugares do mundo. Para se ter uma ideia, na siderúrgica que derrete ferros, o fogo derrete qualquer coisa, qualquer ferro a 1000 graus de temperatura. 1000 graus de temperatura derrete tudo lá na siderúrgica. Cientistas já identificaram que há 3.500 quilômetros de profundidade na Terra, traçando uma linha para o interior da Terra, 3.500 quilômetros, o fogo ali, ele chega a uma temperatura de 6.000 graus. 1000 graus derrete tudo. O fogo que tem lá vai a 6.000 graus. E é esse fogo que vai vir a 6.000 graus. Destruir tudo. Derreter tudo. Vai derreter tudo. Isaías já dizia isso. Olha Isaías, o que ele diz lá? Isaías 51:6 diz: os céus desaparecerão como fumaça, a terra queimará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Já Isaías já dizia isso. Vamos para o versículo 8. Versículo 8, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pedro está dizendo isso aí. O que Pedro está dizendo aqui? Que os ímpios dizem que Jesus não voltará. Porque já faz muito tempo, não aconteceu, então não vai acontecer mais. Mas o que Pedro está dizendo, ele está afirmando que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, completamente diferente. Nós temos um calendário, por exemplo, hoje é dia 29, agora são 9 horas e 38 minutos, ou seja, o nosso tempo é medido. Mas o tempo de Deus não é medido. É infinito, o tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus não é mais rápido ou menos rápido, mais lento ou menos lento, mais devagar ou menos devagar. Não, o tempo de Deus é conforme a sua vontade, é adequado àquilo que Ele quer. Ele estabelece seu tempo. E é por isso que esses ímpios, eles não podem afirmar que escaparão do julgamento, que eles escaparão da condenação, que eles escaparão dos seus castigos, porque o tempo dessas coisas ainda não chegou. Ainda não chegou. O que nós estamos vendo, na verdade, é que o dia do Senhor, o dia do juízo final, está sendo prorrogado, está sendo adiado. É isso que nós estamos observando. Nós estamos entrando no ano novo, no novo ano. E certamente todos nós temos alguns propósitos, alguns planos, alguns objetivos. Já falei antes alguns, vamos repetir: casamento, viagem, reforma da casa, comprar carro, iniciar os estudos, passar no vestibular, enfim, ter filhos, etc., né? Mas a pergunta que eu coloco aqui para os irmãos é a seguinte: qual é o seu plano para o próximo ano com relação a Jesus, com relação a Deus? Qual é o seu plano espiritual? Pense nisso. Pense nisso. Por quê? Olha, cuidado, hein? Cuidado. Cuidado porque no versículo 9, olha o que Pedro diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, os ímpios, né? Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
isso, cuidado. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O que Pedro está dizendo, que o Senhor não está demorando como alguns pensam, como alguns divulgam e apregou, mas Ele está sendo paciente. Deus está dando tempo para o arrependimento do homem, porque Deus quer que todos sejam salvos, e Ele está dando tempo para isso. Ezequiel já dizia isso, lá em 33:11, Ezequiel ele dizia assim, Deus não tem o prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta do mau caminho. Ou seja, Ezequiel está dizendo, Deus está dando chance, Deus não quer que vocês pereçam e a vida eterna de vocês seja no inferno. Deus está apenas aguardando a atitude de arrependimento do homem. E nós temos que entender que isso, esse prorrogar, esse adiar, é uma atitude de bondade, de amor, de misericórdia de Deus. É um ato de amor, para que busquemos o seu caminho. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. O que quer dizer, meus queridos? Que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com as futilidades, os enganos, as distrações desse mundo. Nós não podemos ter uma vida vazia, mas valorizar o tempo que Deus está nos dando para termos uma relação próxima com Ele. E isso é urgente, é mais do que urgente. Já conhecemos lá em Isaías 55:6, Isaías já nos alertava sobre isso, quando ele diz que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocando enquanto Ele está perto, porque isso um dia vai terminar. Nós devemos dedicar tempo a Deus através do estudo da sua palavra, através da oração, do louvor, da comunhão com os irmãos aqui na igreja, sempre visando glorificar a Deus. Isso é um privilégio, é uma bênção. Aproveite, porque chegará um tempo que não vai ser mais possível. Isso já está ocorrendo no mundo. Tem países que não permitem mais nem se falar em Cristo. É proibido, com pena de morte. Tem países em que os cristãos estão sendo perseguidos. Temos que aproveitar esse tempo, porque nós temos ainda a palavra à nossa disposição. Vamos para o versículo 13. E no versículo 13, Paulo vai falar sobre aquilo que nos aguarda. Olha lá o que ele diz. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperemos novos céus e nova terra onde habita a sua justiça. O que nós temos aqui? Que o velho mundo que nós vivemos hoje, corrompido pelo pecado, esse velho mundo será desfeito. Vai terminar, será desfeito. E surgirá um novo mundo, uma nova natureza. E nesse novo mundo não haverá mais mortes, não haverá mais pecado, não haverá mais injustiças, não será um mundo contaminado pela sujeira. Nesse novo mundo maravilhoso é onde os justos vão viver eternamente. E é por isso que vale a pena todo o esforço que nós pudermos fazer aqui, nos dedicar à palavra de Deus. Devemos também levar em conta de que nós temos que levar o nosso testemunho para outras pessoas, para que eles também sejam alcançados e beneficiados com esse maravilhoso mundo novo que vai surgir para nós. Se nós não fizermos isso, nós estaríamos sendo egoístas, retendo para nós algo muito bom, só para nós, né? E Pedro, após falar da destruição do céu e da terra e o surgimento de um novo mundo admirável, Pedro vem nos alertar como devemos viver nesses últimos dias. E aqui é a importância da nossa reflexão. Como devemos viver nesses últimos dias? Qual deve ser o nosso procedimento? Quais são as nossas escolhas? Qual é aquilo que é mais importante para nós? Por isso, vamos agora para os versículos 11 e 14. O versículo 11 diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, terminar, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam?
vivam de maneira santa e piedosa. No versículo 14, portanto, irmãos, enquanto espero essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, Jesus, na sua volta, em paz, imaculados, inculpáveis. Entendeu? Isso aqui é o foco da nossa mensagem. Como devemos viver, aguardando a vinda de Jesus e face todos esses acontecimentos que virão. Olha, nós cristãos, viver no mundo como nós vivemos hoje, não é fácil e não será fácil. Não será fácil. Viver como cristão nos últimos dias será uma tarefa muito difícil. E é por isso que nós temos que buscar a paz, a quietude de Jesus. Porque aquele que deseja o prêmio da salvação, aquele que quer ir morar no lar celestial com Deus, com Jesus, tem que se esforçar, tem que suportar, tem que vencer as lutas espirituais, tem que vencer, tem que buscar resistir às tentações, aos prazeres do mundo. A Bíblia tem um exemplo maravilhoso, que é Daniel. Nós devemos seguir o exemplo de Daniel, porque Daniel vivia como nós, num mundo promíscuo, num mundo pecaminoso, num mundo de trevas, devasso. Mas Daniel era um exemplo de retidão, de caráter, inculpável, fiel a Deus, cujos atributos levaram até os seus inimigos a admirá-lo. Foi admirado num reino desse, totalmente corrompido, Sejamos como Daniel. Como o próprio Pedro diz lá em 1 Pedro 2,12, ele diz, vivendo entre os ímpios de maneira exemplar, praticando as boas obras, glorificando a Deus no dia da intervenção, no dia do juízo final, vivendo entre os ímpios. Outro dia, teve um evento, 2 TVs se juntaram para fazer um programa, SBT e Globo, homenageando Silvio Santos, que morreu. Fizeram um evento único, as 2 emissoras, e aí a representante do SBT, a filha Silvio Santos, Patrícia, se não me engano, foi fazer a sua manifestação e começou assim: eu louvo Jesus Cristo, e continuou a sua manifestação, o seu discurso. Todo mundo quieto, ouvindo, silêncio absoluto. Quando ela terminou, veio a representante da Globo, uma artista da Globo, que começou assim: eu louvo os orixás. E quando ela disse isso, a plateia se levantou freneticamente, aplaudindo, delirando, algo assim inconcebível. Vejam a diferença. Eu louvo Jesus Cristo, silêncio. Eu louvo os orixás. Foi uma loucura. Aplausos, coisa assim impressionante. O que está mostrando? Que nós realmente vivemos entre os ímpios. Nós vivemos entre os ímpios. E Pedro afirma isso, vivendo entre os ímpios. Devemos viver entre os ímpios de maneira exemplar. Nós vivemos aqui inseridos nesse mundo pecaminoso. Somos cercados de sujeira, de pecados. Por isso é que ele faz esse apelo, por isso que ele nos adverte que devemos viver de acordo com a vontade de Deus, focando na prática do seu Evangelho. Não somente resistindo às tentações e os outros caminhos, mas também dando o nosso testemunho para eles, para os incrédulos, a fim de que também possamos exercer a influência exemplar que Deus quer e deseja de nós. É o que Pedro está dizendo aqui, vivendo entre os ímpios de maneira exemplar. Vamos para o versículo 17, que diz: amados,
Vocês, já sabendo dessas coisas, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não percam a sua firmeza, não caiam. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês foram avisados do que vai vir. Vocês foram avisados, vocês estão sabendo da catástrofe que virá. Por isso estejam vigilantes, porque o maligno está atuando de uma forma forte, sem parar. E ele atua sem parar de forma assim, a mais rápida possível, porque ele tem pressa, porque o tempo dele está terminando. Ele atua 24 horas por dia em tudo que é lugar. E ele sabe, e atua em nós, ele sabe que nós somos frágeis. E que facilmente nós também somos seduzidos e dominados pelas coisas da carne. Nós também gostamos dos prazeres carnais, dos prazeres desse mundo. E ele sabe disso e atua em cima disso. Ele atua em cima das nossas fragilidades, dos nossos pontos fracos. Por isso, nós devemos nos agarrar com firmeza na palavra de Deus. Pare de ouvir, pare de dar atenção às coisas desse mundo, a essa mídia, a essa imprensa podre, suja, aos incrédulos, aos falsos mestres, que só falam mentiras, plantam heresias, visando afastar as pessoas de Deus. Veja, se você der ouvido para essas coisas do mundo, aí no celular, basta abrir o celular, está cheio de notícias falsas, fake news. Se você der ouvido para essas coisas, você vai estar comprometendo a sua fé. A sua fé vai esmorecer, pode ter certeza. E Paulo já se preocupava com isso. Paulo já pensava sobre isso. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos, para que se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo então aqui manifesta também essa preocupação de nós sermos seduzidos pelas coisas do mundo. E isso certamente levará ao nosso declínio da fé. E Paulo continua, e Pedro continua nos exortando. Olha o que Pedro, agora vamos para o versículo 18. Olha o que Pedro diz. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, significa que nós é necessário estarmos sempre focados, nos fortalecendo na fé, sem parar, sem parar. Não podemos retroceder. Deus quer o nosso permanente e constante crescimento espiritual, para termos vitória que nos leve a uma vida santificada. E para isso é necessário, meus queridos, uma transformação diária, se firmando cada vez mais na comunhão, na intimidade com Cristo, através da oração, da leitura da palavra e, acima de tudo, na prática do Evangelho. João 3,30 disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o que João está dizendo? Que nós devemos colocar Jesus acima de todas as coisas, sempre Ele acima de tudo, sempre Ele em primeiro lugar em nossa vida. Ele deve ser a prioridade em tudo, porque Jesus, Ele é mais do que o centro para nós, Ele é tudo para nós. E quando Pedro fala em crescer no conhecimento, é buscar conhecer a grandeza de Deus, é buscar conhecer o seu amor por nós e as suas promessas, é se fortalecer na fé. Mas tem uma questão aqui. Se aperfeiçoar na palavra, conhecer a palavra, não é só um conhecimento formal, um conhecimento teórico, porque até Satanás conhece a Bíblia, muito mais do que nós. Ele sabe. Então, o conhecimento que Pedro fala aqui não é o conhecimento técnico, formal.
não é apenas saber e conhecer a palavra, mas como diz lá Tiago 1,22, olha que Tiago diz: não sendo apenas ouvintes, não nos enganando a nós mesmos. Não basta apenas conhecer, praticar, né? Ou seja, nós devemos viver alinhados numa relação pessoal, numa relação coerente com Jesus, para que esse conhecimento, sim, produza frutos e nos leve a uma vida santificada. Por isso, Deus querido, peça a Deus que o Espírito Santo lhe ajude a esquadrinhar o seu coração. O pastor outro dia falou que nas orações temos que pedir para que Deus sonde o nosso coração. Para quê? Para a gente ter consciência do que está certo e do que está errado em nós, e assim, tendo esse conhecimento, mudar de rumo. Sabendo o que está errado, corrigir esse rumo perante Deus. Jeremias, em Lamentações, fala sobre isso, quando ele diz, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Examinemos, sondar o coração. Mateus 7,4, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é igual ao que construiu sua casa na areia. Sondar o coração, ver onde eu estou errando. Aí, ter o arrependimento e voltar para o caminho de Deus. É para isso que serve a palavra, não apenas para ler formalmente, tecnicamente. Finalizando, meus queridos, como virá Jesus? Em sua volta, estamos falando na volta dele, que ele voltará, como virá? Bom, vejam bem, Jesus não vai voltar como ele veio na primeira vez. Não. Jesus não vai voltar orientando, ensinando, alertando. Jesus não vai voltar manifestando amor, perdão. Jesus não vai voltar se oferecendo novamente ao sacrifício para assumir os nossos pecados. Não, Jesus não vai voltar dessa maneira. Não. Jesus virá agora com poder e glória para exercer o juízo final. E ele virá com fogo destruidor, com fogo consumidor. É assim que Jesus vai voltar. A Bíblia fala, nos vários versículos, que Jesus vai voltar pessoalmente, ele não vai mandar representante, ele vai vir pessoalmente. E ele será visível para todos, todos o verão nos diversos lugares, todo o olho verá. Será audível ao soar das trombetas, com muito alarido, com muito som. Será repentino, num abrir e fechar de olhos, como um ladrão, ou como um grande relâmpago que risca os céus. E virá também com todo o poder e glória para buscar o seu rebanho rumo à morada celestial e condenar os ímpios ao fogo eterno. Meus queridos, eu vou encerrar nossa reflexão de hoje trazendo 2 versículos que, se eles não resumem bem o que nós falamos hoje aqui, mas eles vão encerrar dando um bom entendimento, que está lá em Malaquias. Malaquias 4, versículos 1 e 2. Olha o que diz lá em Malaquias 4, versículo 1. Pois certamente vem o dia ardente como fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Vai sobrar nada, como falamos anteriormente. Mas olha o versículo 2. Aí vem o nosso ânimo, né? Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol e a justiça se levantarão, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Saltarão como bezerros soltos no curral. Quer dizer, vão sair exultantes, pulando de alegria. Uma alegria incontida para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso, né, que Paulo nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,23, 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo diz: para mantermos o nosso corpo e espírito irrepreensíveis para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia que Jesus voltará.
Meus amados, hoje, nós vemos Jesus. Como é que nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus pela fé, crendo nele, crendo em Jesus. Mas naquele dia, nós vamos ver Jesus pessoalmente, face a face. E aí vamos ter a oportunidade de chegar até Ele, se ajoelhando, agradecer por Ele ter assumido com seu sacrifício os nossos pecados, nos possibilitando de vê-lo naquele momento e nos possibilitando de ir com Ele usufruir a vida eterna. Nós vamos ter essa oportunidade. E eu finalizo essa nossa reflexão com uma pergunta que eu vou deixar com os irmãos. Uma pergunta profunda, para que todos pensem agora, quando voltarem para suas casas, hoje de noite, quando colocarem a cabeça no travesseiro, pense na pergunta que eu vou deixar com os irmãos. Você está preparado para o dia da volta de Jesus? Você está preparado para o dia da volta de Jesus? Pense seriamente sobre isso. Amém. Vamos orar. Senhor, um novo ano está se iniciando. E nesse momento em que estamos diante de Ti, queremos Te agradecer pelas bênçãos recebidas no ano que está findando, mas pelas bênçãos que recebemos a vida toda. E que o novo ano, Pai, seja marcado pela nossa total obediência a Ti. Nós não sabemos nada com relação ao nosso futuro. E por isso, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Porque sabemos, Pai, que nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, enquanto esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Te pedimos que Teu Espírito Santo nos aperfeiçoe no entendimento da Tua palavra. E que não sejamos apenas ouvintes, mas que os nossos procedimentos estejam de acordo com a Tua vontade. Para que, quando Cristo voltar, Ele nos encontre firmes e inabaláveis na fé. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.